O que acontece quando uma conversa difícil já começou? Quando as emoções estão à flor da pele, quando você percebe que aquilo que você está tentando comunicar não é da forma como está chegando na outra pessoa. O vídeo de hoje é parte de uma série de 3 vídeos sobre princípios de uma comunicação eficiente. No primeiro vídeo a gente falou sobre a importância da gente ter primeiro uma boa relação com a gente mesmo antes de ter uma boa relação com a outra pessoa na comunicação. No segundo vídeo nós falamos sobre como as nossas interpretações e julgamentos influenciam como a gente escuta a outra pessoa e consequentemente se comunica. E o vídeo de hoje é um pouco diferente. A gente vai entrar na prática da conversa, o que fazer dentro de uma conversa para que ela seja mais eficiente. Eu me chamo Cris, sou psicólogo especialista na terapia cognitivo-comportamental. Seja muito bem-vindo ao canal Psicologia para a Vida, que a gente fala de comportamento e como a psicologia pode nos ajudar de forma simples no dia a dia. Agora nós vamos trazer os últimos princípios dessa série sobre comunicação e o primeiro princípio de hoje é: quem quer ter razão não está mais conversando. Isso acontece muitas vezes quando você percebe que a conversa está ficando difícil porque aquilo que a outra pessoa está falando está contrariando aquilo que você pensa, uma opinião que você tem, um argumento que você está trazendo e talvez a outra pessoa não esteja aceitando como você gostaria. E aí a conversa começa a tomar aquele rumo de disputa de argumentos. Quem está certo, quem está errado. E o sinal claro de que a conversa está indo por esse lado é quando você percebe que aquilo que a pessoa está falando já você não está mais escutando de verdade. Você só está esperando a hora de você conseguir responder e trazer ali um argumento forte para provar que você está certo. E aí, para mudar o rumo dessa conversa, vai ser importante você se fazer uma pergunta: o que eu quero que aconteça depois que essa conversa termine? Se você quiser que essa conversa termine com a conclusão de que você está certo, de que a razão é sua, provavelmente essa não vai ser uma boa conversa. Não vai ter o desfecho que você gostaria. Mas se talvez a sua resposta for que você quer manter aquele vínculo, esse vínculo é importante para você, ou você quer resolver aquela questão de fato, ao invés de provar que você está certo, essa conversa tem muito mais chance de acontecer, porque você não vai ficar só naquela parte de argumentar sem escutar de verdade. O segundo princípio é: silêncio também é uma posição. Às vezes você escolhe não falar nada, seja por medo de desagradar, de causar um conflito, seja porque você simplesmente achou que não valia a pena entrar naquela conversa e expor ali a sua opinião, o diálogo, e aí você começa a se calar. Muitas vezes isso pode trazer a ideia de que você está sendo neutro ou evitando conflitos, e isso pode até parecer nobre, mas no longo prazo isso pode acabar te distanciando dessa pessoa que você quer manter o seu vínculo ali. Então, numa comunicação, o silêncio, ele não é neutro. A gente pode achar que o silêncio é simplesmente não tomar partido e isso pode trazer benefícios. Mas a verdade é que o silêncio, ele é também uma forma de se comunicar. A outra pessoa que está recebendo o seu silêncio, ela vai construir na cabeça dela uma história sobre aquilo. Ela vai interpretar isso como algum tipo de resposta, você querendo ou não querendo. E eu não estou falando que o silêncio não é bem-vindo em nenhum momento das conversas, ou que você deve falar sempre impulsivamente, ou naquele momento do calor da emoção, muito pelo contrário. Nos vídeos anteriores até eu falei sobre isso. Mas é importante sim que o silêncio não seja uma regra em um momento que a conversa fica difícil. Ficou difícil a conversa ou você foi contrariado, você fica em silêncio e se cala. Esse é o caminho da distância entre você e aquela pessoa. Esse é o caminho do ressentimento, da mágoa, e é principalmente o caminho para você não aprender, não desenvolver a habilidade de se comunicar de forma clara para outra pessoa. O terceiro princípio é curiosidade e abertura. Em uma comunicação sempre vão existir duas versões, de duas pessoas diferentes que têm interpretações, que tiveram histórias diferentes e trazem para essa comunicação suas interpretações como se fossem fatos absolutos daquilo que aconteceu. Isso é muito normal. E a gente aplicar esse princípio da curiosidade e da abertura significa que você não vai trazer a sua interpretação como a única verdade que conta naquele contexto. É você também se abrir para ouvir a outra pessoa e se perguntar:
como que essa outra pessoa está vendo essa situação. Não só ficar com a sua versão da história, não somente olhar para a forma como você está enxergando as coisas, mas também estar aberto e mostrar curiosidade, interesse genuíno de tentar entender como que a outra pessoa está vendo as coisas. Então, às vezes, é você parar de expor, falar, né, afirmativamente a sua versão e também começar a fazer perguntas para que você entenda como essa outra pessoa está trazendo a versão dela. Isso não significa que tudo é relativo ou que não existam fatos na história, mas significa que se você estiver apegado demais à sua versão, você pode estar fechando um espaço de diálogo entre você e essa outra pessoa e talvez isso não deixe vocês chegarem naquele mesmo objetivo que vocês têm em comum. E o quarto princípio é não resolva de imediato. Muitas vezes a pessoa te traz algo difícil que ela está lidando, uma dor, uma situação, um problema, e no impulso de ajudar essa pessoa, você já vai trazendo logo uma solução, um caminho, uma estratégia, e às vezes nem era exatamente isso que a outra pessoa queria, ou até mesmo que ela precisa naquele momento. E é difícil mesmo conter o nosso impulso de ajudar as pessoas, de trazer uma resolução tão imediata. Muitas vezes, até sem a pessoa ter pedido, nós já estamos trazendo uma solução. Então, testemunhar a dor do outro realmente não é uma coisa fácil, é muito difícil. Envolve tolerar o nosso próprio desconforto. Envolve tolerar, muitas vezes, aquela ideia de que se alguém está falando alguma coisa, um problema, eu preciso ajudar, eu preciso trazer uma solução. Mas perceba que ajudar nem sempre significa trazer uma resposta pronta, ou trazer uma solução, ou trazer uma estratégia, um caminho. Às vezes você está ajudando muito apenas escutando com atenção, estando presente ali para aquela pessoa. Muitas vezes essa é a forma que a comunicação entre vocês dois naquele momento vai fluir melhor. Simplesmente se você der o espaço que naquele momento ela está precisando, que é ser escutada. E isso tem sido cada vez mais difícil, mais raro de encontrar. Pessoas que estão ali simplesmente para ouvir com atenção, ao invés de só responder para se livrar logo daquele desconforto de ouvir uma coisa difícil e não ter uma resposta para dar para aquilo. E para colocar esse princípio em prática, uma coisa que você pode ter em mente é que quando uma pessoa trouxer algo difícil para você, você pode perguntar para ela antes de sair dando a sua opinião ou a sua alternativa para resolver aquele problema. Pergunte se essa pessoa quer que você dê a sua opinião. Pergunte se essa pessoa gostaria de receber de você alguma ajuda, se essa pessoa gostaria que vocês dois resolvessem ou trouxessem, encontrassem uma solução juntos, antes mesmo de você impulsivamente trazer a resposta. E o último princípio é: clareza é responsabilidade sua. É muito tentador que no meio de um conflito a gente fique esperando, tenha a expectativa de que a outra pessoa entenda exatamente aquilo que a gente disse, da maneira como a gente disse. Mas também é nossa responsabilidade avaliar, pensar, até checar muitas vezes se a outra pessoa está entendendo com clareza aquilo que a gente está querendo comunicar. Não é simplesmente então a gente falar de qualquer jeito, do jeito que a gente acha que é o melhor e esperar que a outra pessoa tem a obrigação de entender com clareza exatamente aquilo que a gente quis dizer, como a gente está se sentindo, qual é a nossa interpretação. Às vezes a gente vai precisar checar. Você entendeu o que eu disse? De que forma você entendeu isso que eu falei? Me fala como você está entendendo isso que eu estou tentando te dizer. Às vezes perguntar ajuda muito mais na clareza daquela comunicação, daquele diálogo e evita conflito. Se a outra pessoa não entende com clareza o que você está tentando dizer, ela vai imaginar, ela vai supor a partir da interpretação que ela está fazendo. E aí é onde entra muitos conflitos que não saem, não deixam a gente sair do lugar e chegar no nosso objetivo. Então a única forma de garantir que a sua conversa tenha um desfecho saudável é que você busque ter mais clareza na comunicação que você está tendo e como você está sendo interpretado pela outra pessoa. Claro que a clareza não é garantia de que a outra pessoa vai entender exatamente, vai responder como você espera e que vai ser tudo lindo e maravilhoso. Mas, com certeza, a clareza aumenta muito a chance de que você tenha conversas mais significativas. Então, esses 3 vídeos dessa série percorrem um único caminho, que começa em nós, na forma como nós nos relacionamos conosco, passa pela forma como nós interpretamos o que o outro está nos falando e termina na conversa em si, como nós estamos conduzindo essa conversa. Então, o que atravessa esses 3 vídeos tem muito mais a ver com uma organização interna do que a comunicação em si externamente.
Se você precisa de ajuda para se organizar mais internamente, a terapia pode ser um ótimo caminho para você desenvolver essa organização para que a sua comunicação seja mais eficiente, seja na sua vida profissional ou na sua vida pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima!